Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Iniciativa Empreendedores. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre processos, qual a importância do processo dentro do seu empreendimento, dentro da sua empresa. E eu vejo que tudo na nossa vida é um processo, tá? Até mesmo para você dirigir, aprender a dirigir, tem um processo ali para você aprender, e com o passar do tempo esse processo começa a ficar automático, E aí a gente vai falar um pouquinho, eu trouxe uma consultoria que eu prestei para um grande amigo meu aqui, falando um pouco sobre o processo. A gente fez um mapeamento dos processos dele e posteriormente a gente fez um bate-papo. Eu quero trazer esse bate-papo para vocês aqui, tá? E já lembrando, se você não é inscrito no canal, já corre aqui, se inscreve no canal, deixa like se curtiu o vídeo, comenta lá o que você achou do nosso bate-papo. E segue a gente aí no Instagram, tá? @Iniciativa Empreendedores. Nós estamos juntos, bora pro vídeo, valeu, fui! Toda empresa, tudo que a gente vai começar, você tem um processo que você utiliza, tá? Então toda empresa, todo empreendimento, ele tem 3 pilares: produto, processos e pessoas, tá? E assim, o processo você tem que ter muito claro o processo, entender que nem sempre o processo vai caber para todas as circunstâncias, e em um momento ou outro você vai ter que flexibilizar esse processo. Porém, a sua briga tem que ser constante para manter o cronograma, manter o processo, saca? Então assim, a gente desenhou todo um processo aqui para você, tá? Da execução da prestação do serviço. Porém, em algum momento ou outro vai surgir algumas variáveis que a gente não conseguiu catalogar. Então, o que acontece? Você vai fazer a catalogação dessa variável que não estava prevista, você pode implementar no seu processo. Esse processo aqui é inicial. Então você vai mudar esse processo com o tempo. Porque você vai entendendo que vai ter outras circunstâncias que não estavam previstas aqui, e aí você vai evoluir esse processo. Só que assim, tem que ter muito cuidado por essa questão de você seguir o processo, cara. Porque quando você começa a fugir demais do processo que você instalou ali, então fujo demais, fugir uma vez hoje, fugir do processo amanhã, fugir do processo depois, de repente você está sem nenhum processo, está tudo bagunçado, gastando recurso, perdendo tempo. E assim, o processo é justamente para quê? Para você conseguir metrificar a questão da evolução, do crescimento, e você metrificar até então como que está a prestação do serviço. Se está atendendo as expectativas, se não está, entende? E até mesmo pela questão de excelência do serviço e a questão de recurso, entende? Que assim, cara, o processo é muito importante. Então você tem que ter ali um triângulozinho, Produto, processos e pessoas. São 3 P's, na verdade, Então assim, a pessoas é o quê? Você tem um profissional ali capacitado, seja esse profissional você ou algum terceiro que você vai contratar. Esse profissional, ele tem que estar capacitado, você vai ter que dar treinamento pro cara. Então, a partir das pessoas. O produto, querendo ou não, você não tem tanto domínio sobre ele, Porém, você tem todas as questões ali de solicitação de alteração dele, solicitação de implementação, solicitação de update dele. E agora, o processo está 100% no seu controle. Então, normalmente eu falo assim, que você não pode gastar energia com o que não está no seu controle. O processo está 100% no seu controle. Isso aqui vai te fazer você ganhar tempo, você economizar recurso, entende? Só que esse processo tem que estar muito claro para você, saca? E isso aqui tem que ser sua prioridade, seguir a risca. Porque assim, não adianta nada a gente desenhar aqui um processo e você não aplicar ele também, entende? E assim, não sei se tem alguma outra coisa assim que desse processo que você acha que fugiu um pouco, ou que tá fora? Infelizmente não. Ficou bem claro para você essa questão do processo? Ficou claro. Então eu posso cobrar em contrato isso agora? Com certeza, E deve. Tá lasquinho. Então, mas cara, basicamente é isso. O processo, o que você vai fazer, igual hoje, por exemplo, no seu atual cenário, hoje você não tem um processo fixo, Você atende conforme a necessidade. Isso atende a expectativa? De certa forma atende a necessidade, Mas você entende que com isso você não tem nenhum diferencial, Você é só mais um que faz a mesma coisa, saca? Então você acaba se tornando só mais um, você não gera um valor específico para o seu cliente.
por exemplo, se ele trocar a sua prestação de serviço hoje para uma outra empresa que presta o mesmo serviço, é muito mais fácil a outra empresa ter algum diferencial do que você que faz apenas a mesma coisa, sabe? E assim, por exemplo, principalmente nesse cenário que você está passando agora, que é a questão de você ter todo você ter, por exemplo, você está empreendendo num lugar onde você não tem uma certa concorrência direta, ou se tiver concorrente, indifere. Concorrência ela sempre serve para fazer a gente crescer, né? E só que assim, você tem que gerar valor para o seu cliente, cara, entenda. Ninguém compra uma furadeira, compra um buraco na parede. Então, por exemplo, se o cara está contratando a sua prestação de serviço, ele precisa, né, ele tem uma necessidade. Só que se você fizer mais do mesmo, sem processo, desorganizado, bagunçado, você vai ser só mais um, entende? De repente isso não justifica o valor da prestação de serviço que você está prestando para o cara ali. Ele pode até utilizar, porque a sua ferramenta, o seu produto é bom, mas o primeiro que aparecer para ele ali, que fizer algo diferente para você, ou até mesmo o próprio vendedor dar uma atenção diferente para o cara já tira você de escanteio, saca? Então, essa questão de você colocar processo em tudo que você for fazer é muito, muito relevante, até para controle, cara. Porque com um processo desenhado assim, igual está aqui, você consegue rodar vários clientes ao mesmo tempo. Porque cada um vai estar numa etapa. E aí, por exemplo, você tendo um controle de qual etapa está qual cliente, fica muito mais fácil até mesmo para outra pessoa assumir o mesmo projeto. Entende? Um cenário, um exemplo, você tem 3 analistas lá, e aí cada um está com um projeto. De repente um analista ficou doente, não pode atender, o segundo analista ele pode assumir o projeto do cara. E aí ele vai pegar o processo e falar assim, mas qual a etapa do processo que o último analista deixou aqui? Ele parou no 3º estágio do processo. Então beleza, vou dar continuidade daí em diante. Daí para trás o cara já fez, entende? Então assim, cara, você imagina esse desenho aqui desse processo no seu cenário atual hoje. Se você já estivesse aplicando isso aqui. Na verdade, eu quero te fazer uma pergunta. Se você já estivesse aplicando isso aqui, seria diferente o seu cenário hoje? Provavelmente sim. Por quê? Por que seria? Por causa dos processos, né? Não é só por causa disso? O que seria diferente? O que traria de benefício isso aqui para você? O que te atrapalharia? Você ter esse desenho hoje? O benefício é o tempo, né? O tempo no dia a dia, né? Porque você consegue trazer esse processo para dentro da empresa e você consegue, ao mesmo tempo, atender mais clientes do que você quando está sem processo. Você fica ali dentro da empresa esperando alguma coisa surgir para você resolver. Então, sobre essa questão do processo, é uma coisa assim, que além de você ter uma otimização do tempo, que é um recurso valiosíssimo e escasso, né, porque o tempo não tem como se acumular ele, né, nem guardar ele lá e gerar estoque dele. Então, assim, além de você ganhar tempo, né, que é ganhar esse recurso do tempo, você ganha em outros aspectos também, que é você conseguir levar um atendimento diferenciado, uma excelência em atendimento, porque o seu cliente está tendo muito claro ali para ele, saca? Que você tem uma rotina de trabalho, você não simplesmente chega e começa a fazer. Imagina assim, eu tenho uma casa e aí eu vou contratar um pedreiro para demolir ela ou reformar ela, tá? E construir outra ou reformar apenas. E aí é o seguinte, o pedreiro precisa demolir a casa. E ele chega derrubando a parede de baixo, ele não tem processo, saca? Não, o que ele vai começar a fazer primeiro? Ele vai ter que tirar o madeiramento de cima, tirar as telhas, tirar o madeiramento para depois derrubar as paredes. Se ele já chega derrubando parede, a telha vai cair na cabeça dele, saca? Então, e por isso é importante ter processo. Se o pedreiro chegar para demolir uma casa e bater uma marreta na parede, na hora você fala, esse cara é louco, né? Não tem processo, o cara não sabe o que ele está fazendo, saca? Então, quando ele chega e começa a tirar as telhas, tirar o madeiramento, você entende que ali ele começou um processo e ele sabe o que ele está fazendo. Então, assim, para você se destacar em qualquer atuação, principalmente nessa questão de prestação de serviço no software,
é muito importante que o seu cliente ele esteja vendo você como profissional, como alguém que sabe o que faz e tem um cronograma, que tem um processo ali que você segue aquilo ali justamente para poder gerar, né, um bom atendimento para ele, gerar valor para o cara, para o negócio do cara. Tá? Sim, cara, basicamente é isso, não tem muito que foge disso não.